E aí, pessoal, vamos atualizar algumas informações sobre o Grêmio na tarde deste sábado. Um teste que eu fiquei sabendo há pouco do treino do Grêmio de hoje, o último treino. Vamos falar também do STJD, que foi a principal notícia deste sábado, e também da rodada, que não começou nada bem. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Gente, vou começar com o STJD, porque hoje à tarde foi divulgado pelo STJD que 8 clubes brasileiros se juntaram e entraram com uma notícia crime, ou uma notícia de infração, melhor, contra o Sport pela suposta escalação irregular do zagueiro Pedro Henrique. Pedro Henrique, que inclusive é zagueiro do Internacional, que foi emprestado lá, tem um problema porque teria jogado as 7 partidas, mas assinou a súmula nelas, ficou no banco na maioria, mas em algumas delas ele acabou tomando um amarelo, e aí isso conta ou não como ter jogado. E essa dúvida vai para o tribunal. Os clubes América Mineiro, Atlético Goianiense, Bahia, Ceará, Chapecoense, Cuiabá, Juventude, Santos e o Grêmio. Curiosamente, os clubes que estão brigando para não cair com o Sport. Essa lógica é antiga, né? Essa lógica é antiga, sempre que há algum tipo de dificuldade nesse sentido com algum dos clubes, quem está envolvido nessa briga abre os olhos e vai olhar. É lamentável, né? É constrangedor para o Grêmio isso, né? Chegar num momento desses da temporada, faltando 16 rodadas para terminar, e entrar numa lista de clubes que está brigando para não cair. Mas a verdade é essa, a realidade é essa, está posta desse jeito, não tem o que fazer. A briga do Grêmio nos 16 jogos que faltam é conseguir 23 pontos, 22, 23, para escapar. Isso quer dizer 7 vitórias, 2 empates, 8 vitórias, 6 vitórias, 5 empates, enfim. Tá posto. Tá posto. Não adianta a gente lutar contra os fatos. O jogo do Grêmio hoje, o campeonato do Grêmio, é o constrangimento de ter que entrar nessa briga. O Flamengo não precisou, o Atlético não precisou, o próprio Internacional não precisou, o Fortaleza não precisou, o Atlético Paranaense não precisou, mas o Grêmio, assim como o Cuiabá, o Santos, o Juventude, o Chapecoense, o Ceará, o América Mineiro, o Atlético Goianiense e o Bahia, tá nessa lista aqui e vai observar, porque sairia um da briga. E aí vem uma segunda notícia da tarde de hoje. O Sport enfileirou 3 vitórias, venceu na tarde de hoje, no início da rodada, a equipe do Corinthians jogando em casa. Sabe o que o Sport fez? 3 vitórias consecutivas. Venceu aquele jogo morto contra o Grêmio aqui em Porto Alegre, morto, venceu aquele jogo. Saiu de Porto Alegre e venceu o Juventude em casa. E agora, na sequência, vence o Corinthians, que joga outro campeonato, que está lá na frente. Não está disputando esse rolo aqui. Então, e sabe o que isso representou aí? É mais curioso ainda. O Sport saiu da zona de rebaixamento logo depois que acabou o jogo. Tem a rodada ainda, deve voltar para a zona. O Grêmio, inclusive, pode passar o Sport, mas o Sport passou e saiu da zona de rebaixamento. Ele é o 5º pior clube hoje. Atrás dele está o Santos, o Grêmio, o Bahia e a Chapecoense. Que loucura! Mas é a realidade, está posto também. A gente tem que absorver e tem que ir a Santos fazer o resultado. Ou mais, tem que fazer por merecer estar aqui pelos seus próprios méritos na Série A. O Grêmio precisa se renovar, o Grêmio precisa se discutir. A gente está aqui também para passar esses fatos, neste caso aqui, constrangedores. Tanto ficar olhando o Sport fora do campo como dentro é constrangedor para o tamanho que o Grêmio representa, para o tamanho do investimento. O Sport teve rolo de dirigente, trocou de treinador, tem problema de salário atrasado, passou do Grêmio hoje. Dentro do campo, passou do Grêmio. O Grêmio, se ganhar amanhã, passa o Sport, mas passou do Grêmio nessa hora. E a gente está aqui para relatar. Por fim, uma informação que eu recebi há pouco, sobre alguns testes de Luiz Felipe Scolari nos treinamentos. Eu passei para vocês a ideia do primeiro time que vazou no vídeo da tarde, tá? E ali
tem um meio-campo praticamente idêntico ao de agora, com o Churin entrando para ser o jogador que vai fazer ali a marcação, liberando um pouco o Campaz quando o Grêmio não tem a bola, porque se detectou uma dificuldade do Campaz de composição defensiva. Tá? Isso a gente já vem conversando, na verdade o Filipão até já achou isso e já externou isso numa entrevista coletiva. Então isso já aconteceu. Agora, quando a gente posiciona os testes do Filipão, a gente precisa também fazer um avanço além do teste, para saber o que ele está pensando e quais são as possibilidades. E o teste do sábado foi com 3 zagueiros. Isso mesmo. O Grêmio treinou com o Breno, esse confirmadíssimo, será ele o goleiro contra o Santos, vocês lembram aquela coisa que a gente já conversou no outro vídeo? Nós temos aí 3 zagueiros com o Juan, Rodrigues e Walter Kahneman. Ficando um zagueiro no banco, que é Paulo Miranda. Mas Juan, Rodrigues e Walter Kahneman treinaram. Wanderson foi o ala direita, bem avançado, jogando bem numa outra linha, e Rafinha o outro ala. Não Guilherme Guedes, Rafinha. Aí o Grêmio teve 2 volantes em linha, quase uma linha de 4 entre Wanderson, Thiago Santos, Lucas Silva, os 2 volantes, e Rafinha. Jogando então Lucas Silva e Thiago Santos, como a gente sabia. E agora, para mim, a principal surpresa. Douglas Costa deixou de ser o homem pela extrema e no 3-5-2 treinou centralizado, sendo uma espécie de enganche para um ataque que teria Alisson e a dúvida com Ferreira e Diego Souza na dúvida com Diego Churin. O Grêmio treinando assim, mais tempo para Alisson e para Diego Souza nesse treino, mas treinando numa outra formação, que me parece demasiadamente diferente do que o Grêmio vem propondo. Então, eu acho que é um teste para, de repente, durante o jogo, não acredito naquela primeira escalação que eu passei para vocês. Hoje, nessa informação que eu recebi à tarde, me falaram da diminuição da força interna do Campaz. Então, se alguém for sair do time, esse alguém é o Campaz, o que deixa a gente um pouquinho ressabiado, porque eu tinha escutado algo diferente disso, mas foi o que eu ouvi à tarde, estou aqui para trazer para vocês, porque três zagueiros é um sistema que merece muito treinamento, não é fácil. O Grêmio já tinha feito isso no ano passado, com o Renato ainda para mudar, ainda com o David Braz, deixando o David Braz como sobra, mas eu não vejo nenhum jogador com essa característica aqui, e por isso, não que eu não acredite, mas que eu acho que é um teste apenas, que isso não vai sair muito dessa realidade. Para mim, o time vai muito mais com o vídeo anterior do que propriamente com o teste em cima de 3 zagueiros. Notícias da tarde, nada alentadoras, mas vamos em frente. Amanhã o Grêmio tem jogo e nós vamos estar torcendo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.